Olá, minhas amigas e meus amigos na resistência pela democracia, contra as imbecilidades, as estupidezas, contra o nazifascismo. Alegrias, muitas alegrias, porque estamos vivos e a luta continua. E o socialismo, como vai? Como está posta na ordem do dia a questão do socialismo pelos partidos de esquerda no Brasil? Os partidos de esquerda no Brasil, com raríssimas exceções, dão-me a impressão que são binários, ou seja, trabalham baseados de 2 em 2 anos. Num ano, se dedicam a pagar as dívidas da eleição passada, a fazer avaliação dos erros da eleição passada, e a preparar os quadros para a eleição do ano seguinte. Porque no Brasil você tem a cada 2 anos eleições diferenciadas. Num ano eleições de vereadores e prefeitos, no outro ano eleições de deputados federais, estaduais, governadores e presidente. Então, a cada 2 anos os partidos de esquerda vêm se ocupando do parlamentarismo. Paga-se dívidas num ano e prepara quadros para concorrer quem será no ano que vem. Por exemplo, neste momento, os partidos de esquerda estão pagando as dívidas da eleição passada e já pensando quem eles podem lançar como candidatos a deputado estadual, federal, governador, quais são as alianças, coligações que podem ser feitas com vistas ao parlamento em 2022. Parece-me que a atuação dos partidos de esquerda, do ponto de vista estratégico, resume-se exatamente ao parlamento, ao parlamentarismo. É o que eu venho pensando já há alguns tempos. E hoje, ao ver um artigo, uma entrevista do escritor, do economista, do sociólogo, não sei exatamente o que ele é tanta coisa, professor de ciências políticas, Alisson Mascaro, no 247, fica muito claro, ele coloca exatamente esta questão, de que se abriu mão de discutir o socialismo. A gente fala em democracia, fala contra o nazifascismo, fala contra Bolsonaro e não coloca a perspectiva socialista. Com a queda da União Soviética, parece que toda perspectiva, todo sonho comunista, socialista, desapareceu. É pecado, é tabu tocar nesse assunto. Falar em comunismo, inclusive, é perder votos. Então trabalha-se muito mais pelo parlamento do que exatamente pela utopia. Porque o que é o comunismo? É uma utopia ainda. Mas é preciso estar na ordem do dia, uma sociedade cujo bem será comum. Ou abrimos mão do sonho? Será que abrimos mão de sonhar por isso? E o socialismo, que já existe em vários países do mundo, em alguns deles com profunda dificuldade para se manter, como o caso de Cuba, com 60 anos de bloqueio econômico, cultural, social, de todas as espécies. Como o caso da Venezuela, que vem sendo enxovalhada no cenário internacional. O depósito em ouro da Venezuela está guardado na Europa. É uma assinte, mas a Europa se apropriou do ouro venezuelano. Ninguém discute isso. Os nossos líderes de esquerda, na sua maioria, estão pensando nas eleições, sempre nas eleições. O trabalho de base foi abandonado, os sindicatos se tornaram estéreis. Mas é a conjuntura do mundo, o mundo mudou. Não existem mais, talvez, trabalhadores de chão de fábrica. Mas a luta de classes permanece, e ela não é nunca colocada na ordem do dia. Não se questiona o capitalismo, como Alisson Mascaro diz. Uma vez eleito, o deputado de esquerda entra no parlamento e acaba com honestar por confirmar o Estado capitalista. Fortalece o Estado capitalista. Desde que ele é aceito, ele passa a fazer parte também, ou não, da Casa Grande. Ele é a ala que fica na cozinha da Casa Grande, mas fica. Come os canapés na cozinha, às vezes dá uma olhada lá no salão e volta. Ou não. Essa questão parlamentar, Lenin abordou, ou Lenine, como se diz aqui em Portugal, dizendo que a luta parlamentar é muito importante, a presença parlamentar é muito importante, e é importante. Os nossos parlamentares têm barrado tentativas terríveis do nazifascismo. Temos tido avanços sociais e vitórias no campo democrático graças aos nossos parlamentares.
Mas ela não é a base do trabalho dos partidos socialistas e revolucionários. Ela não é a questão principal. A questão principal é a organização da classe trabalhadora, do povo, em geral. É de orientar e dar perspectivas rumo ao socialismo. Mas esse discurso parece que foi aberta a mão desse discurso. Não se coloca nem a perspectiva, por exemplo, do SUS ser um órgão público e, portanto, um órgão socialista dentro de uma estrutura de um regime capitalista. Coloca-se a defesa do SUS. Mas defender o SUS porque o SUS é legal. Não, é preciso defender o SUS porque ele é um projeto socialista dentro do regime capitalista. E assim outros e outros projetos socialistas que já coexistem dentro do regime capitalista e que não existiam antes da Revolução Francesa. E que não existiam muito depois da Revolução Francesa, que vieram a ser instaurados a partir da Revolução Soviética. Perdeu-se a Revolução Soviética porque não havia modelo de revolução, porque a conjuntura era diferente, porque não se sabia como fazer a revolução e como caminhar. Hoje já temos outra visão de socialismo. Cada país constrói o seu socialismo, a sua revolução, de acordo com sua estrutura, com a sua possibilidade. Mas abrir mão de um discurso socialista, de colocar o socialismo na pauta, na ordem do dia, de estudar o socialismo, de explicar ao povo o que é o socialismo, a gente fica no lugar comum, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. E a nossa ideologia, eu digo assumindo a esquerda social-democrata, liberal, como diz Alisson Mascaro, que surge hoje em dia. A nossa ideologia fica em segundo plano. É uma batalha pelo imediatismo. Nós temos que batalhar pelo imediato, mas temos que batalhar pelo futuro, sem perder de vista as nossas colocações. Como diz Alisson Mascaro, por exemplo, Lula, diz ele, jamais dirá que sua prisão foi motivada pelo sistema capitalista. Porque não se coloca o capitalismo como o grande adversário, como o grande perversor do caráter do povo. Ontem, na live do DCM, me perguntaram, bem-vindo, o que é que perverte mais o caráter do povo? O capitalismo ou Bolsonaro? É claro que é o capitalismo. Há 500 anos o capitalismo, a sociedade mercantil, desde a Companhia das Índias Ocidentais, desde os Médicis, dos banqueiros, vem colocando na cabeça da população, do povo em geral, dos trabalhadores, o individualismo, o empreendedorismo. O regime ideal é o capitalismo. E quando tomam poder, a partir de 1789, da Revolução Francesa, isso fica mais claro ainda e trabalham claramente para se opor a qualquer tentativa de socialização. A gente não pode perder de vista o socialismo. A nossa luta é contra Bolsonaro, contra a direita. Mas a direita é oposta ao socialismo, portanto o socialismo está na ordem do dia, deve estar na ordem do dia. A luta de classes deve ser lembrada sempre e explicada de forma clara, e não com termos impossíveis de serem entendidos. Faz-se lives, cujo título da live eu mesmo não entendo o que quer dizer. Construções intelectualoides gigantescas para dar um título a uma live. Por exemplo, o título é O Poder da Mulher. Nós vamos falar sobre o poder da mulher. Aí o título vira O Feminismo Emancipacionista na Construção de uma Sociedade Pró-Feminista Antimachista. Quem quer ver uma coisa dessa? Meia dúzia de pessoas que entendem essa linguagem. Não furamos a bolha dessa forma. Essas questões todas têm que ser colocadas na perspectiva do socialismo, da revolução socialista, da transformação da sociedade, do bem-estar social, da denúncia do capitalismo como um regime pervertido e perverso. Se a gente não fizer isso, a gente vai se limitar a eleger vereadores e deputados a cada momento, a cada eleição, que vão participar de um parlamento burguês sem nenhuma grande modificação na estrutura do sistema. Eu estou sendo radical, sectário eu não estou sendo, tenho certeza, mas estou sendo radical. E é obrigação de marxistas serem radicais, irem à raiz das coisas. Então, minhas amigas e meus amigos, a partir de Alisson Mascaro, que vem de encontro com o que eu penso já há bastante tempo, quando eu vejo os partidos de esquerda mais preocupados com as campanhas eleitorais e quem pode angariar voto, quem pode vencer cláusula de barreira, do que exatamente com o trabalho com as bases.
com a Revolução. E a Revolução não é mais aquela Revolução Soviética ou chinesa. Ela se dá de acordo com as condições do país. Mas não podemos abrir mão da narrativa socialista e da luta de classes, que é o que nos caracteriza e nos caracterizou o tempo inteiro. Ou nos rendemos? Ou somos negacionistas? Ou temos vergonha de falar em comunismo, vergonha de falar em socialismo e de luta de classes? Ou não podemos falar se não perdemos votos? O trabalho de base é fundamental, é essencial e tem que ter uma linguagem clara junto ao povo sobre o que é socialismo, bem-estar social e transformação do capitalismo. Vamos em frente. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.